Meu mano, aperta a sua mão agora, fecha o seu punho com força, como se você quisesse esmagar alguma coisa. Essa força que você acabou de sentir, ela é, em média, menor do que a força da mão de um homem da sua mesma idade há 40 anos atrás. Mano, isso não é um pouco menor. É uma queda tão grande que a mão do jovem, do homem moderno hoje, aperta com a mesma força do que a mão de uma mulher de 30 e poucos anos apertava nos anos 80, por exemplo. Não tô falando isso aqui para te diminuir ou para te menosprezar. É simplesmente uma medida. Um aparelho chamado dinamômetro que mede exatamente quantos quilos de força a tua mão consegue fazer. Esse aparelho ele registrou essa queda num estudo publicado e mostrou que o homem de hoje perdeu de uma geração para outra uma fatia enorme da força da própria mão. E essa informação esconde algo que pouquíssimas pessoas vai falar sobre, vai te contar, que é a força da sua mão não é só sobre abrir um pote de conserva ou dar um aperto de mão firme. Isso é detalhe. A sua mão é um dos marcadores mais poderosos de saúde geral que existe na medicina. A tua mão fraca, ela não é um problema, ela é o sintoma de algo muito maior que acontece no seu corpo. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vamos para os dados, porque a gente precisa entender. Uma pesquisadora chamada Elizabeth Fenn, que ela é terapeuta ocupacional, ela começou a notar uma coisa estranha no consultório dela, que era que os seus pacientes estavam cada vez mais fracos. A força de preensão da mão deles, a pegada da mão, não chegava nem perto das tabelas de referência, as normas que se tinham sido estabelecidas em 85. Ela resolveu pegar essa informação e medir ela. Resolveu medir isso de forma direta. Ela pegou mais de 200 jovens saudáveis de 20 a 34 anos e botou eles para apertar esse dinamômetro e comparou com os números de 1985. E o resultado para ela foi a confirmação basicamente do que ela acreditava. Homens de 20 a 24 anos e em 85, eles apertavam com a mão direita uma média de 121 libras de força, seria algo de 55 quilos. Os homens da mesma idade hoje, eles apertam com a força de 101 libras. Despencou um total de 20 libras. Já os homens de 25 a 29 anos ainda foram piores. Eles perderam um total de 26 libras de força na mão direita quando comparado com os homens da mesma idade dos anos 80. Agora você junta tudo isso e o número que mais assusta é justamente que a força média de aperto de mão do homem caiu de cerca de 117 libras nos anos 80 para 95 nos dias atuais. E aqui que vem a comparação que mais assusta, porque essa força de hoje é praticamente a mesma do que uma mulher de 30 e poucos anos tinha nos anos 80. Em uma geração, o homem perdeu a diferença de força que separava ele de uma mulher em um quesito físico. E aí você fala, beleza, Mano Albino, isso é estranho, mostram a fragilidade do homem, mas por que que a força de pressão ela importa tanto? Por que a força da mão é tão insignificante? Porque a força de pressão ela é uma janela do seu corpo inteiro. Ela não mede só a tua mão, como ela reflete a tua massa muscular total, a tua saúde neuromuscular, a tua vitalidade e principalmente ela demonstra a quantidade de receptores androgênicos presentes no seu corpo. Ou seja, já de antemão, eu já te trago a informação de que se a tua força de pegada e a sua força de preensão, que é a mesma coisa, basicamente, ela está baixa, provavelmente há uma possibilidade muito grande de você estar com baixos receptores androgênicos no seu corpo. O que que isso reflete? O seu corpo pode ter a quantidade que for de testosterona, que essa testosterona não vai servir para absolutamente nada. A nossa testosterona, ela funciona numa sequência que eu vou simplificar ela para você entender. Você entrega substrato energético, que seria o colesterol, e os micronutrientes. Essa combinação produz através das células de Leydig a sua testosterona, e essa testosterona se torna uma quantidade específica no seu corpo que nós chamamos de testosterona total. Depois disso, a depender dos seus níveis de prolactina e SHBG, ela vira testosterona livre, que seria a testosterona que o seu corpo vai utilizar. A partir disso, ela vira uma outra camada, que seria dessa que ele vai utilizar, ela precisa entrar dentro dos seus receptores. E esses receptores, eles precisam estar funcionantes e com uma boa qualidade para receber essa testosterona. Por isso que de nada adianta você ter bons níveis de testosterona se todas essas outras sequências de fatos, acontecimentos e estados do seu organismo não estão funcionando corretamente. E a força de pressão mostra justamente isso, a qualidade
e a quantidade de receptores androgênicos ativos no seu corpo, e quanto mais baixa a sua força de pressão e de pegada está, menos receptores androgênicos ativos você tem e menos resultado de testosterona você vai ter no seu corpo também. A força de pressão também está associada, quando está baixa, a maior risco de morte por todas as causas. Então, quando a sua mão ela aperta fraco, o teu risco de morrer mais cedo ele sobe. Essa associação está mais associada principalmente à doença cardíaca, mais AVC, mais diabetes. Em muitos estudos, a força da mão prevê seu risco cardiovascular, inclusive melhor do que quando você mede a sua pressão no médico toda vez que você passa lá. Um aperto de mão fraco é um dos sinais mais precoces de que a sua máquina metabólica está aos poucos sendo consumida e piorando. E olha a conexão que fecha tudo para esse canal. A força de preensão é também um dos maiores marcadores de testosterona que existe. O homem com testosterona alta naturalmente ele aperta mais forte a mão por causa desses receptores androgênicos. Por consequência, ele também constrói mais massa muscular. E a sua mão é justamente músculo. Então, quando você vê a força da mão de um homem despencando de geração para geração, você está vendo queda de receptores, queda de massa muscular, queda de vitalidade. E é por isso, justamente, que esse é um sinal assustador dessa geração e que ficará cada vez mais assustador nas próximas gerações. Só que a mão fraca em si, ela não é o problema. O problema é o que a mão fraca está denunciando, que é um corpo inteiro do homem em declínio. Um homem que por fora parece normal, mas que por dentro está com o metabolismo totalmente comprometido e uma vitalidade de alguém muito mais velho. A mão é um sinal, assim como o seu pulso, a sua temperatura, a sua pressão cardíaca. É um sinalizador do que nós temos no nosso metabolismo. Então, por que a mão do homem hoje despencou em uma única geração? A explicação dos próprios pesquisadores é o ponto de partida. E ela é simples. O homem parou de usar o seu corpo. Seu avô, seu bisavô, enfim, o homem do campo trabalhava com as mãos. Seja na lavoura, seja na fábrica, seja na construção. Ele fazia um uso de uma ferramenta manual. Carregava peso, apertava as coisas, torcia, levantava. Era o dia inteiro usando as mãos, a vida inteira. As mãos dele e o seu organismo, o seu corpo, eram ferramentas de trabalho de verdade. O corpo dele era constantemente desafiado. Ele respondia, ia ficando cada vez mais forte. O homem de hoje, ele trabalha com o quê? Com o polegar, mexendo no celular, deslizando uma tela, sentado numa cadeira o dia inteiro digitando. A ferramenta mais pesada que o homem moderno levanta no dia de hoje era no máximo o celular. O trabalho braçal desapareceu. A automação, ela tomou conta de tudo. Isso é uma evolução e ao mesmo tempo carrega suas consequências. E junto com o trabalho braçal também foi embora o estímulo que mantinha o corpo do homem forte. Então, o músculo, que não é desafiado, ele atrofia. Ele é a lei mais básica da biologia. Ou você usa, ou você perde. Só que existe um outro ponto que é justamente a questão metabólica. Não apenas o trabalho manual. Que presta atenção também, porque aqui vai uma explicação que vai muito além e conecta o que a gente fala. O homem moderno, ele também come muito pior, acredita que saúde e alimentação boa é uma coisa que não tem nada a ver com o que ele acredita, está muito longe de ser aquilo. A comida industrial, pobre em nutrientes, que constrói músculo, ela está extremamente carente hoje na sociedade. O homem de hoje dorme pior e é dormindo que o seu corpo se recupera e produz hormônio. Ele toma menos sol, ele vive mais estressado, com o cortisol alto, corroendo a massa muscular e os hormônios dele, tem menos testosterona. E como os estudos geracionais eles mostram, tudo isso tende a se agravar cada vez mais e gerar essas consequências que nós estamos vendo, tende a piorar cada vez mais. Então, a mão fraca é o encontro de tudo isso. Menos movimento, pior comida, pior sono, menos hormônio. Um ataque em 5 frentes ao mesmo tempo, geração após geração. O seu avô, ele era forte não porque ele ia pra academia e treinava 1 hora por dia. Não, seu avô não fazia isso provavelmente. Ele nem sabia o que era academia. Ele era forte porque a vida dele exigia força. E a comida dele, o sono dele sustentavam essa força. Eu nasci na cidade e hoje eu vivo afastado da cidade. Eu vivo numa zona rural. Eu consigo ver claramente esses dois extremos. A força da mão do homem do campo é infinitamente maior do que o homem da cidade. A saúde, por consequência de ambos, é infinitamente diferente também. É um reflexo dessa realidade. E o seu corpo ele é obediente, mano. Ele entrega o que você entrega pra ele de recursos. Ele te devolve o que você entrega de recursos pra ele. E o seu avô era justamente isso que ele vivia. É o que esses homens do campo aqui que eu moro, nessa cidade que eu moro, vivem. O avô era forte porque a vida dele exigia força. A comida que ele comia entregava o que ele precisava pra reparar esse corpo, produzir hormônios. E o sono dele sustentava essa força. A vida do homem moderno não exige mais nada do corpo. E o corpo é isso. Ele te entrega o que você entrega para ele. Ele te devolve o que você um dia deu de substrato energético
e de movimento, trabalho, enfim. Ele só está te entregando o que você deu para ele um dia. Agora a melhor parte disso tudo, porque é diferente de quase tudo hoje em saúde, e isso aqui você consegue medir e melhorar na sua casa, inclusive. Primeiro, que é o teste. Como que eu posso medir isso? Com um dinamômetro. Custa extremamente barato, você acha fácil no Mercado Livre. Você aperta e vê o teu número. Como uma referência para você ter um padrão. Um homem adulto saudável deveria estar bem acima de 40 kg de força. Quanto mais perto ou acima dos 50 kg de força você estiver, melhor. Se você está bem abaixo disso, o seu corpo está te sinalizando algo. Não tem um dinamômetro? Faz um teste simples. Quanto tempo você aguenta pendurado, por exemplo, em uma barra fixa? Esse é um bom sinal. Aguenta menos de 1 minuto? Você precisa dar uma atenção para isso aí, porque também é um sinal de que o seu metabolismo não está interessante. Então, mano, essa é a realidade sobre o que o aperto de mão e a força da tua mão ela tem para te sinalizar. Parece algo que conforme o tempo vai se passando, é algo que naturalmente vai se perdendo e as pessoas não estão percebendo. Só que se você junta os dois extremos e você percebe, se você pega um homem do campo para apertar a mão de um homem da cidade, esse homem da cidade vai sentir um baque que ele não sente na cidade porque tá todo mundo igual. Mas sim, isso está muito claro cada vez mais. Existem estudos claros mostrando. E isso são consequências estudadas, científicas, revisadas por pares, que nos mostram que a força do homem de pressão está diminuindo, quanto o seu metabolismo, quanto os seus hormônios, e o homem moderno está em decadência. Ou nós cuidamos disso, ou nós vamos cada vez mais ver e, infelizmente, sofrer os impactos disso na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Então você tem a possibilidade de reverter isso na sua vida. É o que eu trago constantemente nesse canal, os conteúdos. Cuide do seu organismo, do seu metabolismo, se alimente, nutra, coma vísceras, coma gordura, põe ao sol, faça exercícios da forma correta, coloque o seu corpo para ser funcional, não fique só jogando peso na academia pro alto. Aprenda a treinar da forma que o seu corpo precisa, se movimente, ande todos os dias. Isso de alguma forma você acredita que é interessante você ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso, fazer parte de uma comunidade que falamos todos os dias sobre isso lá dentro, quer aprender, ter acesso a protocolos completos para reconstruir essa saúde, essa força, os seus hormônios, eu te convido a conhecer a Primal Academy. Tá no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado também. Fechou? E se você clicar no link, você vai ter acesso a uma página onde tem uma enxurrada de relatos de alunos falando sobre a Primal, como que ela impactou a vida deles. Então, se você tem dúvida, eu te recomendo. Clica no primeiro link da descrição para poder entender um pouco mais. Fechou? Mano, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te clareado. Se foi uma informação conveniente para você, se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.